choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, é só alegria e glória na presença do grande Deus. Então, por isso, antes da sua vida, algumas coisas vão acontecer, alguns sinais vão acontecer, mas é só para a gente sentir mais saudade do céu e estar preparado para esse grande dia, esse grande encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você puder, com muito carinho, abrir a sua Bíblia novamente no Evangelho de Mateus, Evangelho do Rei, Evangelho que apresenta Jesus como Rei. Abra o capítulo 25, mesmo texto da leitura devocional, e os versos de número 14 a 30, Mateus 25, versículo 14, doravante ao verso 30. Esse é um texto bem interessante, onde nós iremos refletir um pouco acerca da mordomia cristã, a responsabilidade que todos aqueles que servem a Jesus têm de serem servos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Quantos encontraram, digam amém? Diz o texto: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, forte e fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, forte e fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera, minha vista está ruim, a letra é pequena, vamos lá. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpriria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo aquele que lhes tem, lhes dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, que a tua palavra seja profecia em nossas vidas, nos edifica, nos exorta e nos consola para a tua glória, somente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, nessa noite eu quero falar sobre o tema esperando, mas trabalhando. O tema da nossa mensagem essa noite é esperando, mas trabalhando. Porque eu não posso esperar de braços cruzados, como se o Senhor nunca fosse voltar para ajustar contas. Essa parábola
conhecida como a parábola dos talentos, ela faz parte do sermão profético, que inicia no capítulo 24. Jesus, nos primeiros versículos do capítulo 24, começa no Monte das Oliveiras a pregar para os seus discípulos e falar sobre o tempo do fim, os sinais que iriam anteceder o seu segundo advento, a sua segunda vinda. Nós chamamos esse sermão do capítulo 24 de sermão profético, porque Jesus estava falando acerca de coisas que iriam acontecer. E essa parábola ela está ligada a esse sermão profético. Ela é um complemento do que Jesus começa no capítulo 24. Porque nessa parábola Jesus aqui não está mudando de ideia, de assunto. Ele ainda está abordando o mesmo tema. Ele ainda está abordando o mesmo assunto. Qual é o assunto, pastor? Qual é o tema? Ele está falando acerca da sua segunda vinda. A diferença é que agora Jesus vai falar sobre a responsabilidade da mordomia cristã. Todos nós, à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, somos mordomos de Deus. Recebemos talentos, recebemos responsabilidades, recebemos bens, a qual nós devemos administrar de forma justa para a glória de Deus. Então Jesus aqui está falando sobre a mordomia cristã e ao mesmo tempo falando acerca de um Senhor que distribui bens aos seus servos, entrega talentos aos seus servos e se ausenta. Mas passando-se um tempo, este Senhor que confiou bens, que confiou talentos aos seus servos, ele volta para ajustar contas. Então observe que o mesmo assunto que Jesus está tratando nesse texto é o mesmo assunto que Jesus aborda no capítulo 24. Ele está dizendo que o Senhor vai voltar para acertar contas com os seus servos. Então Jesus aqui ainda está falando acerca da sua segunda vinda. E agora Jesus aqui nos desperta um senso de responsabilidade. Porque Jesus aqui vai falar sobre essa parábola que nós intitulamos, conhecemos como a parábola dos talentos. Jesus está usando aqui o conhecimento monetário daquela época, em que as pessoas no comércio, no sistema comercial, trabalhavam usando dinheiro, sistema monetário. Jesus vai usar esse conhecimento como ilustração para falar sobre, mais uma vez, recapitulando acerca da mordomia cristã. Nessa parábola, nós temos o Senhor, que simboliza Jesus. Nessa parábola, nós temos os servos, que simbolizam todos aqueles que são salvos. Nessa parábola nós temos os talentos, que simboliza habilidades naturais que o homem recebe através da graça comum, ou também uma habilidade espiritual que o homem pode receber, o cristão pode receber através dos dons espirituais que Jesus nos conferiu. E o que nós podemos exaurir desse texto? Primeiro, eu quero que você entenda que talento está relacionado a algo muito precioso. O texto diz que esse homem, antes de se ausentar, chamou os seus servos, confiou aos seus servos seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu apenas 1 talento. Pastor, o que significa talento? Por muito tempo, quando eu não tinha ainda meditado nesse texto, sempre que eu ouvi essa palavra talento, até como naqueles desenhos animados, a gente vê muito isso. Talento, as pessoas já pensam que é uma moeda, né? Que é um dinheiro, que é uma moeda, mas não é um dinheiro, não se trata de uma moeda. Talento, segundo a Bíblia de Estudo Genebra e outras fontes de pesquisa, está relacionado a uma medida de peso. Qual é a medida de peso que nós conhecemos e usamos hoje? Um quilograma, né? Naquela época, a medida de peso que era usada era o talento. Segundo o comentário da Bíblia de Estudos de Genebra, um talento de ouro, só para você ter noção, um talento de ouro era equivalente a 30
4 quilos de ouro. Um talento de ouro, segundo o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, é o que vale a diária de um trabalhador por 20 anos. Então, se você tinha um talento de ouro, você tinha como pagar a diária de um trabalhador por 20 anos. Um talento de prata era o equivalente à diária de um trabalhador por mais de um ano. Então, quando nós falamos de talento remete a algo muito valioso, a algo de muita estima, a algo de muito valor. E Jesus está dizendo nessa parábola que este servo, antes de se ausentar, chamou esse senhor, aliás, antes de se ausentar, chamou os seus servos e confiou a eles talentos, ou seja, confiou a eles algo valioso, algo precioso. Pastor, se a gente for fazer uma aplicação, o que seriam esses talentos hoje? De que Jesus está querendo falar? Trazendo uma aplicação pessoal para a minha vida. Talentos aqui remete a uma habilidade natural que o homem natural pode receber através da graça comum, ou também uma habilidade espiritual por meio de um dom espiritual que um cristão salvo em Cristo pode receber. É algo muito valioso, a qual ele precisa trabalhar, ele precisa administrar para desenvolver na obra de Deus a sua responsabilidade e aquilo que Deus lhes confiou. Assim, eu posso entender que tanto o cristão tem talentos recebidos por Deus, como o homem natural que ainda não conheceu Jesus. O homem natural que ainda não conheceu Jesus, ele não perdeu totalmente a graça de Deus. Na teologia nós chamamos de graça comum. Ainda existe uma centelha, ainda existe uma fagulha da graça de Deus que está sobre o homem. De tal maneira que nós podemos perceber que tem pessoas que nunca fizeram curso no Senai, mas são ótimos marceneiros, são ótimos metalúrgicos, pessoas que nunca tiveram aula de música, mas são ótimos músicos. Sabe o que é isso? São habilidades naturais que o homem recebe através do que nós chamamos na teologia de graça comum. Tantos os que são salvos, como aqueles que ainda não conheceram Jesus, receberam de Jesus talentos, habilidades e precisam administrar. Com isso eu quero dizer que todos irão naquele dia prestar contas com Jesus, aquilo que receberam, aquilo que deveriam administrar de forma justa. Se você ler comigo a tradução da revista Corrigida de Almeida, no Salmo de número 58 e o versículo, Salmo de número 68, correção, Salmo 68, versículo 18, a Bíblia diz que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, até os que são rebeldes receberam dons. Aonde está isso, pastor? Salmo 66, versículo 18. Até aqueles que são rebeldes receberam dons. Ou seja, todos vão prestar contas com o dono, com o Senhor, quando o Senhor voltar. Quem é? Vamos fazer a leitura então do Salmo 68, verso 18. Quem tiver a tradução da revista Corrigida de Almeida pode ler. Na minha aqui é atualizada. Salmo 68, verso 18. Saber que as alturas levante cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Receberam homens com dádivas, né? Dádivas ou dons, até mesmo os rebeldes receberam. Todos receberam, todo mundo tem uma habilidade. Tanto o crente salvo, restaurado, regenerado, como aquele homem que ainda não conheceu Jesus. Através da graça comum, ele recebeu uma dádiva. Então todos prestarão contas naquele dia. E o que o texto está dizendo aqui? O que nós podemos aprender aqui nesse texto? A primeira lição que eu quero extrair desse texto é que o Senhor reparte os seus talentos segundo a nossa ou a capacidade que você possui, a nossa capacidade. Que diz:
o versículo de número 15 do texto em apreço diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Pastor, por que não recebeu 5? Por que o outro recebeu só 2? Pastor, por que o outro recebeu só 1? O texto está explicando a parte final do verso 5. A cada um segundo a sua própria capacidade. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não vai cobrar de você uma missão a qual Ele sabe que você não é capaz de cumprir. Deus não vai cobrar de você uma missão a qual Ele sabe que você não tem capacidade de cumprir. Às vezes, nós nos impressionamos com muito, com fazer muito. Queria pregar, eu queria profetizar, eu queria cantar, eu queria ter um carro. Nós nos impressionamos com muito. E quando nós nos impressionamos com muito, às vezes deixamos de fazer aquilo que é o básico, aquilo que Deus nos confiou. O segredo não é o quanto eu faço para Jesus. O segredo é a forma que eu faço para Jesus. Você pode estar sobrecarregado de cargos. Você pode pregar, você pode cantar, você pode colher oferta, você pode profetizar, você pode fazer o que quiser, evangelizar. Mas se você não fizer com excelência, se você não fizer com amor, você vai estar perdendo seu tempo. O segredo não é o quanto eu faço para Jesus, o segredo é como eu faço. Por isso, Deus só vai me dar aquilo que eu tenho capacidade para administrar. Se eu tenho capacidade para administração, talento é só um talento mesmo, mas administro com excelência. Se eu tenho capacidade para administração, 2 talentos é só 2. Não adianta eu querer administrar 5 talentos, se no final das contas eu não vou conseguir administrar nem sequer 2. Então Ele nos dá segundo a nossa capacidade. Cada um recebeu segundo a sua própria capacidade. Qual é a tua capacidade? Qual é a sua capacidade? Você tem capacidade para fazer o quê? Para que Jesus te chamou? Você já conseguiu se descobrir em que área Jesus quer te usar? Como membro do corpo de Cristo, você já conseguiu descobrir em qual parte do corpo de Cristo, como membro, você deve desempenhar o seu papel? Porque às vezes a gente se cobra demais, ou às vezes existe outro extremo, a gente se cobra de menos. Aqueles que estão morrendo porque estão se cobrando demais, se cobrando por coisas que nem receberam a missão para fazer. E outros se cobrando de menos, receberam para fazer, mas estão enterrando seus talentos. Por isso o texto diz que Ele repartiu a cada um segundo a sua própria capacidade. A segunda lição que eu quero extrair desse texto é que nós não podemos esperar o Senhor voltar para desenvolver esse talento. É preciso ter pressa. Qual é o tema da nossa mensagem hoje? Esperando, mas trabalhando. Então eu não posso esperar o Senhor voltar para me fazer. É preciso ter pressa e fazer antes que o Senhor venha. Quem tem nas suas mãos a tradução igual a minha, que é a revista atualizada de Almeida, na revista corrigida não aparece a seguinte expressão. A seguinte expressão que vai aparecer aqui no versículo 17. O que diz o versículo 17? Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Aliás, o verso 16, correção. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente, grava essa palavra, imediatamente. Saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, verso 17. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Observe que o verso 16, na tradução da revista atualizada de Almeida, diz
que o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar, e com eles ganhou outros 5. Quem tem a tradução na revista atualizada? 1, 2, 3, né? Está escrito então na sua Bíblia, saiu imediatamente, né? Porque na tradução da revista corrigida não aparece essa seguinte frase, imediatamente. Então, essa tradução, que é uma tradução mais fiel ao original, ela diz que este servo, que ganhou 5 talentos, no verso 16, saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5. Do mesmo modo que ganhou 2, da mesma forma, também teve pressa em administrar. E o que recebeu 1? Entendeu? Cavou uma cova, cavou um buraco, olhou para um lado, olhou para o outro, tem ninguém vendo, vou enterrar aqui. E ficou esperando o Senhor voltar. Qual dos 3 estão certos? Os 2 que saíram imediatamente a negociar, ou aquele que simplesmente abriu um buraco, abriu uma cova e enterrou um talento? É óbvio que o que está correto é aquele que imediatamente ao receber os 5 talentos saiu a negociar e granjeou outros 5. Por quê? Eu não posso esperar o Senhor voltar para desenvolver o que Ele me deu. É preciso ter pressa para desenvolver antes que o Senhor volte. Tem gente que está de braços cruzados. Tem gente que já recebeu talentos. Tem gente que já tem capacidade para fazer algo, mas está de braços cruzados. É como diz aquela velha ilustração de um certo jovem que, ao receber uma chamada, ao receber uma proposta para trabalhar na igreja, ele dizia: sou muito jovem, não posso trabalhar na igreja, tenho que estudar. O jovem estuda, o jovem se forma e de repente o jovem casa, ele constitui família, agora ele tem mulher e tem filhos. Aí vem novamente o chamado e ele diz: agora não posso mais trabalhar na obra de Deus, não posso por enquanto trabalhar na obra de Deus, porque agora tenho que trabalhar, tenho uma mulher, tenho família, tenho filhos. Os filhos crescem, ele se torna vô, e os filhos agora vão embora, e ele diz: sou vô, agora não tenho condições de trabalhar na obra de Deus, porque tenho que cuidar dos meus netos. A morte vem. E aí? E aí, o que foi que ele fez? Nada. Sabe o que foi que Jesus disse em João capítulo 9, versículo 4, quando nós estamos lá em João 9, versículo 4, no texto em que o evangelista João narra a cura de um cego de nascença? A Bíblia diz que Jesus fala: é necessário que façamos as obras de meu Pai, daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem e ninguém pode trabalhar. João 9, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Você deixa para trabalhar de dia ou de noite? A não ser que você seja vigilante noturno, né? Geralmente a gente trabalha de dia. Geralmente quando você tem alguma coisa para fazer, você diz: vou fazer enquanto está de dia. E quando nós falamos de dia e de noite, muitas das vezes Jesus usou a expressão dia para referir-se à vida, o tempo de vida, e noite para referir-se à morte. Então, quando Jesus diz em João capítulo 9, versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo o quê? É preciso fazer aquilo que Deus chamou para fazer enquanto nós temos o fôlego de vida, porque quando as luzes da vida se apagam, ninguém pode trabalhar. Você já viu como trabalhar? Não. Aqui eu lembro também de um homem rico, parábola do rico do Lázaro, quem conhece? O homem rico que se vestia de púrpura, que tinha o melhor banquete, quando foi para o Hades, ele quis ficar missionário.
Ele sentiu o desejo de ser missionário ao ponto de lá no Hades, olhar para o seio de Abraão e ver Lázaro, e ver Abraão com Lázaro, e pedir para Abraão: pai Abraão, deixa que eu volte para a terra, porque eu tenho os meus irmãos, eu quero pregar para os meus irmãos, eu não quero que eles venham para cá, para o mesmo lugar onde estou. Que Abraão disse para ele já tem a lei e os profetas, ou seja, o tempo de falar da salvação já havia cessado. Irmãos, é necessário termos pressa para desenvolvermos os talentos que Deus nos confiou, quando tem vida e quando é dia. Espera a mão chegar para querer trabalhar, não para se tornar um missionário, não. O tempo de falar de Jesus é hoje, o tempo de fazer a obra de Deus é hoje, o tempo de fazer algo para produtivo em prol do reino de Deus é hoje. Por isso esse servo que recebe 5 talentos, imediatamente sai. Da mesma forma que recebera 2, imediatamente sai. A granjear, a negociar. E eles conseguem negociar. O que recebera 5, granjeou mais 5. O que recebera 2, granjeou mais 2. Quando você tem pressa, quando você tem disposição, quando você tem vontade e você faz algo com disposição e você faz algo com vontade, é impossível não crescer, é impossível não produzir, é impossível não desenvolver. E agora? Terceiro ponto que eu quero aqui extrair desse texto é que a negligência com as responsabilidades revelam uma falsa identidade de servo. A negligência com as responsabilidades revelam uma falsa identidade de servo. Que diz o verso 18? Mas o que receberam saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mas o que recebera abrindo uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Observe que esse servo não fez nada. Ele nem sequer tentou. Ele nem sequer lembrou dos banqueiros, a qual ele poderia simplesmente levar aquele talento, deixar lá e ele teria os juros, ele teria em dobro. Ele não faz nada para desenvolver o seu talento. Simplesmente ele abre uma cova, simplesmente ele enterra o talento. Então a negligência com as responsabilidades revelam uma falsa identidade de servo. Você aceitou Jesus como Senhor? Automaticamente você se tornou servo. É ou não é? Não foi como Senhor que você aceitou Jesus? Então você é o quê? É servo? É servo. Mas o que vai evidenciar que eu sou servo? O zelo, a dedicação, a devoção, o apreço que eu tenho com as coisas de Deus. Como é que eu sou servo? Enterro meu talento e não estou nem aí. Como é que eu sou servo? Fico de braços cruzados e não estou nem aí. Deixa as coisas. Quem é servo não sabe ficar sem servir. Quem é servo está sempre com o coração disposto a servir. Esse mau servo nem sequer ele tenta negociar. Simplesmente o texto diz: cavou um buraco, cavou uma cova e deixou lá, enterrou. Quantas pessoas hoje, irmão, na igreja que receberam habilidades que poderiam ser aproveitadas, mas não estão exercendo uma mordomia cristã de forma saudável, de forma justa. Pessoas que poderiam estar desenvolvendo seus talentos, pessoas que já poderiam estar no estágio mais avançado, pessoas que já poderiam alcançar um patamar, um crescimento espiritual, mas estacionaram na fé, regrediram, andaram de marcha ré. Então nós podemos perceber que a negligência com as responsabilidades revela uma falsa identidade de servo. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10.
1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Correção. 2 Pedro, correção. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. A minha tradução é a tradução da Revista Atualizada de Almeida. Só recapitulando. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Que diz o texto: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Apenas a parte A desse versículo 10. Vou ler novamente, vou repetir. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. A vocação e a eleição precisa ser confirmada. O que é vocação? Vocação é algo que você recebe de Deus para fazer algo, chamado que você recebe para fazer algo. Eleição é uma prova que você foi escolhido por Deus para fazer algo. Você foi um eleito, você é um eleito. Como é que eu provo que eu sou um eleito, que eu sou um vocacionado? Ele diz: por isso procurai com zelo, com maior zelo, confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Quando é que as pessoas olham para mim e dizem: aí é um servo de Deus, é uma serva de Deus? Quando as pessoas percebem que de fato eu ajo como servo de Deus. Quando eu ajo como servo, as pessoas vão perceber, consequentemente, que eu sou servo. A vocação vai ser confirmada, a eleição vai ser confirmada. Agora, se eu não ajo, se eu não faço jus àquilo que eu digo ser, é impossível que as pessoas olhem e que as pessoas percebam a minha vocação e que as pessoas percebam que eu sou um eleito. Esse servo negligente nem sequer tenta fazer algo em prol do seu Senhor. Simplesmente ele abre um buraco, ele abre uma cova e ele enterra o seu talento. Quantos talentos estão enterrados? A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 12: o reino de Deus é tomado por esforço. Todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Você tem se esforçado para desenvolver o que Deus te confiou? Você já sabe o que é que Deus quer de você? Não. Mas vai saber. Não se preocupe não, que o Espírito Santo vai confirmar o seu chamado. A área específica que ele vai lhe usar, ele vai confirmar. Todos nós temos um talento, irmão. Não existe essa pessoa que não tem nenhum talento. O que é que Jesus diz? Até aquele que não tem será tirado. Você está dizendo que até o que não tem será tirado é porque ele ainda tem alguma coisa nele. Todos nós temos um chamado, todos nós temos talentos, todos nós temos habilidades. Agora nós precisamos descobrir que área Deus quer nos usar e nós precisamos fazer com excelência para Deus. Porque quando nós fazemos com excelência, é uma prova que a nossa vocação é confirmada, que a nossa eleição é confirmada, que nós somos de fato verdadeiros servos de Deus. Agora, se eu cruzo meus braços, se eu enterro meu talento, se eu não estou nem aí, como se o Senhor nunca fosse voltar, a negligência revela uma falsa identidade de servo. Quarta lição que nós podemos extrair desse texto é que haverá um dia de acerto de contas. O que diz o verso 19 do texto em apreço que nós estamos lendo? O verso 19 do texto em apreço diz o quê? Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Para que ele voltou? Voltou para acertar contas, voltou para ajustar contas. Nada mais justo, né? É justo que ele voltasse para acertar contas. Afinal de contas, ele confiou a eles algo muito valioso. E agora o Senhor volta. E agora o Senhor está ajustando conta com os seus servos.
que é que nós podemos aprender aqui? Haverá um dia em que Jesus voltará e haverá uma acerto de contas. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Mateus 16 e 27, ou quiser anotar com caneta, Mateus 16 e 27, diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos, com os seus anjos, e recompensará cada um segundo as suas obras. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e recompensará ou retribuirá cada um segundo as suas obras. Quem é o Senhor dessa parábola? Jesus. Quem é os servos? Nós. E o acerto de contas? Haverá. Senhor voltará para ajustar contas. Por isso, esperando, mas trabalhando, porque vai chegar o dia. Eu não posso cruzar os braços e pensar que Jesus não vai voltar. Haverá um dia que nós estaremos, como Paulo diz, em 2 Coríntios 5, versículo 10, Paulo diz que haverá um dia que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5 e 10. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo para acertar contas, ajuste de contas. E aí? Já parou para pensar? Será que você vai ter orgulho de dizer: Senhor, confiaste-me 5 talentos, aqui tem outros 5. Senhor, confiaste-me 2 talentos, aqui tem outros 2 talentos. Será? Ou você vai dizer: Senhor, desculpa aí, porque eu fiquei meio receoso. Olha, eu fiquei meio receoso contigo, sabe? Eu sei que tu és severo, eu sei que tu ceifas onde tu não semeia, eu sei que tu ajunta onde não espalha. Por isso, Senhor, sabe aquele dom espiritual, sabe aquela habilidade que eu poderia ter usado na tua obra? Olha, eu enterrei, mas está aqui, como que é teu? Será? Vamos ser aqueles que iremos estar diante do tribunal de Cristo com as obras aprovadas, ou vamos ser aqueles que vão estar diante do tribunal de Cristo com desculpas esfarrapadas? Isso aqui é só para você refletir, não é para me responder. Para nós refletirmos. Afinal de contas, Deus fala com todos nós. Então, o texto diz que esse Senhor volta, e Ele volta para ajustar contas. Quantas pessoas estão vivendo sem pensar nisso, de forma inconsequente, como se Jesus não fosse voltar? Talentos que estão enterrados há muito tempo, habilidades que estão enterradas há muito tempo, dons espirituais que estão enterrados há muito tempo. Deus quer usar, e Ele vai voltar, e Ele vai requerer, e Ele vai cobrar, e Ele vai querer o ajuste de contas. Nada mais justo que vamos dizer para Ele. Em quinto lugar, por outro lado, olhando de um ângulo positivo, podemos perceber que o Senhor é generoso para com aqueles que trabalham com excelência. Nós podemos contemplar a generosidade do nosso Senhor. Que diz os versículos de número 20 a 23. Os 20 a 23, nós vamos ver aquele que recebeu 5 talentos, se aproximando do seu Senhor, dizendo: Senhor, me confiaste 5 talentos, aqui tem outros 5. O que é que o Senhor diz para ele? Servo bom e fiel, foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós vamos ver também o que recebeu 2 talentos da mesma forma, dizendo: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2. E ele vai dizer o que? Servo bom e fiel, foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que coisa maravilhosa será naquele dia. Se ouvir da boca de Jesus te chamando de servo bom e fiel, ouvir da boca de Jesus: olha, você foi fiel um pouco, agora no muito eu te colocarei. Olha, entra no gozo do teu Senhor. A porta do céu aberta, e você entra com alegria, e você entra com regozijo, e você entra na porta do céu com a missão com o sentimento de missão cumprida, porque o Senhor é generoso para nos
nos recompensar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58, a Bíblia diz que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor o vosso trabalho não é em vão. Tem recompensa, irmão. Tem prova, é difícil, é árduo, mas também tem recompensa, tem galardão. Apocalipse 22:12, a Bíblia diz que o Filho do Homem virá, ele vem trazendo galardão para recompensar os seus servos. O Filho do Homem virá e irá galardoar cada um segundo as suas obras. Os seus servos serão recompensados por ele. Então nós podemos aqui nos deparar com um Senhor que é generoso. Senhor que é generoso, irmão. Senhor que vê o teu trabalho. Senhor que vê a tua sinceridade. Um Senhor que vê o teu esforço. Um Senhor que é generoso para te dar de forma abundante. Foi fiel no pouco, no mundo te colocarei. Você quer muito, pois ser fiel no pouco. O segredo para usufruir do muito é ser fiel no pouco. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te coloco. Agora, se você não for fiel no pouco, irmão, se aquilo que você recebe você acha pequeno, você acha insignificante, você despreza o que Deus te confia, não tem como você usufruir do muito. Para usufruir do muito, primeiro tem que ser fiel nas pequenas coisas. Como foi que Davi se tornou rei de Israel? Como foi que Davi conseguiu uma das maiores conquistas de derrotar Golias? Servindo os seus irmãos. Ele vai levar comida para os seus irmãos. E não sabia ainda que fazendo aquilo, aquele seria o momento propício onde Deus iria usá-lo para vencer o gigante Golias e se tornar reconhecido em Israel. Então é nas pequenas coisas que nós passamos a usufruir das grandes coisas. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas olhando por outro ângulo, se o Senhor por um lado é generoso, por outro lado o Senhor não aceitará desculpas no dia do acerto de contas. O Senhor não aceitará desculpas no dia do acerto de contas. Agora eu quero que você olhe comigo o versículo 24 a 27. Vamos ver. O que diz o verso 24 a 27? Que diz o verso 24: chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabeis que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Compreendia, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Que diz o verso 28: tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10. Verso 29: porque todo o que tem lhes dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você já parou para observar uma curiosidade aqui? O servo inútil, ele vai tentar se defender, ele vai tentar argumentar, ele vai tentar se desculpar, ele vai tentar se retratar. O que nós estamos vendo aqui é um diálogo, é uma conversa, é um diálogo, aonde o servo inútil vai dizer: Senhor, eu sabias que tu és rigoroso, que tu vais ceifar onde tu não semeou, que tu ajunta aonde tu não espalha. Sabendo eles, fiquei receoso, enterrei teu talento, toma aquilo que é teu. Até boa a justificativa dele. Ele está tentando aqui se retratar. Note que o servo fiel está tentando aqui, de alguma forma, se retratar. Ele está tentando, de alguma forma, aqui se justificar. Ele está dizendo assim: olha, eu sabia que eu fiquei sabendo que tu és severo, que tu ceifa onde tu não plantou, que tu ajuda onde tu não espalha. E por isso fiquei receoso.
Senhor poderia olhar para ele e dizer: tá bom, na próxima vez não faça isso, mas não é isso que aconteceu. Na mesma hora, no mesmo instante, o que o Senhor diz? Servo mau e negligente. Sabias tu que eu sei para onde não semeei e que eu ajudo onde não espalhei? Deverias ao menos ter pegado esse dinheiro e ter emprestado aos banqueiros para que eu, quando eu voltasse, não tivesse em juros. E o que diz o verso 30? O versículo 30 é uma sentença. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que é isso? Olhe para mim. Sabe o que é isso? Esse Senhor não aceita desculpas no dia do acerto de contas. No dia do acerto de contas, amigo, não tem desculpa não. Hoje você pode dar muitas desculpas. Hoje você pode ficar um mês sem ir para a igreja e quando vê o pastor dizer: pastor, olha, eu não fui mais para a igreja porque aconteceu isso, aconteceu assim, aconteceu assado. Eu, como homem, como pastor, eu vou olhar para você e vou dizer: Senhor, tem misericórdia, perdoa ele, Senhor. Deus, perdoa ele, tem misericórdia dele. No dia de hoje você pode dizer: Senhor, pastor, eu não estou fazendo porque eu não posso, sendo que você pode fazer. Você vai ter perdão. Mas naquele dia não. Naquele dia ninguém poderá se justificar diante do tribunal de Cristo. Hoje eu posso criar desculpas. Hoje eu posso tentar me justificar. Mas naquele dia não. Que aqui diz o Salmo de número 50, versículo 21, se você quiser abrir e ler, ou quiser anotar, Salmo 50 e 21, vamos lá. Salmo 50 e 21. Salmo 50, versículo 21. Estas coisas tem feito, e eu me calei, pensava que eras como tu. Naquele dia, porém, tudo diante dos teus olhos. Está escrito? É Bíblia? Essas coisas têm feito, me calei, pensava que era como tu. Naquele dia, tudo arguirei ou porei diante dos teus olhos. Sabe, hoje, uma desculpa vai, mas naquele dia, ele não aceitará desculpas. Não aceitará, irmão. Então eu não posso ser negligente, eu não posso criar desculpas esfarrapadas, eu não posso fazer as coisas de Deus com desdém, eu não posso fazer as coisas de Deus com releixo. Eu vou falar, irmão. Tem que fazer com zelo, tem que fazer com excelência, tem que fazer com amor, tem que fazer com dedicação, porque você foi chamado para ser um servo verdadeiro, para naquele dia você possa ser aprovado por Ele e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas em sexto lugar, o Senhor, os que administram bem os recursos de Deus receberão mais recursos. Os que administram bem os recursos de Deus receberão mais recursos. O que diz o versículo 28 e 29? O capítulo 25, aliás, capítulo 25, versículo 28 e 29, diz assim: tirades, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo aquele que tem lhes dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Observe uma coisa aqui, que no versículo 28, esse servo que teve pressa em desenvolver os seus talentos, que granjeou 5 talentos, que recebeu 5 e granjeou 5, ele ficou com quantos? Ficou com 10. E o que é que o Senhor faz? Tirai o talento desse que tem 1 e dai ao que tem 10. Ou seja, aquele que administrou com zelo,
aquele que administrou de forma fiel está recebendo mais. E aquele que administrou de forma infiel está perdendo tudo que tem. Até aquele que não tem, lhe será tirado. Aquele que tem, lhe será dado e receberá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Então, quem administra bem, recebe mais recursos para administrar. É assim, irmão. Isso aqui vai para todas as áreas da nossa vida, até numa empresa. Até no secular isso vai, sabia? Esse princípio. Chega numa empresa, como é que você recebe um emprego? Você recebe um emprego para ser gerente? Não, você começa com orelha seca. Você começa com uma função ali, se você não tiver estudo, se você não tiver, você vai começar com uma função ali simples, recebendo um salário mínimo. Mas se o tempo vai passando, se o dono daquela empresa observa que você é um servo esforçado, que você é um servo que se esforça, que você é um empregado dedicado, ele vai te dar um cargo melhor. Você vai subindo, você vai recebendo uma posição melhor, você vai recebendo uma posição melhor, você vai se tornar um gerente. Isso acontece ou não acontece na vida de pessoas lá fora? No mundo secular isso acontece ou não acontece? Mas para que um dia a pessoa se torne um gerente, ela tem que ter sido fiel desde lá de trás, né? Todo um histórico da vida dela. Se ela foi um bom funcionário, quando ela era apenas um funcionário raso, ela será também um bom gerente. No mundo espiritual não é diferente. Esse servo que recebeu 5 talentos, esse servo que granjeou mais 5 e agora tinha 10, ele está recebendo mais um talento. Por quê? Porque ele desempenhou com zelo, com dedicação, aquilo que havia recebido das mãos do seu Senhor. Todo aquele que tem lhe será dado em abundância, mas até o que não tem, o que tem lhe será tirado. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Um bom diácono será um bom presbítero. Um bom presbítero será um bom pastor. E daí sucessivamente. Um bom servo, um bom crente vai crescendo, vai sendo reconhecido. A igreja percebe a vocação, a igreja percebe o chamado. O nome de Deus é glorificado e você cresce espiritualmente para a glória de Deus. Agora essa pessoa é um mau auxiliar, é um mau diácono, é um mau presbítero, ela nunca vai ficar estacionada ali. É um mau crente de banco, ela vai ficar estacionada ali. A liderança olha o servo para receber o carro. Por quê? Porque não mostra zelo, não mostra vontade. Agora, quando a liderança percebe que aquele irmão que senta no banco, aquela irmã, tem vontade, é dedicado, faz favor, a liderança tem prazer em ver aquela pessoa desenvolver, aquela pessoa crescer, e o nome do Senhor é glorificado. Assim funciona. Assim funciona para todas as áreas da nossa vida. Os que administram bem os recursos de Deus receberão mais recursos. Mas, em 8º lugar, cena triste, o verso 30 nos traz uma cena triste. A punição do servo mau, que diz o texto no verso 30: e ao servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, eu não conheço outro lugar na Bíblia em que a Bíblia cite que haja choros e ranger de dentes, se não for o inferno, o Guiena, ou o Hades, ou o Seol, como você quiser falar, tudo é o mesmo lugar, só muda o nome. Eu não conheço na Bíblia outro lugar onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes, se não for o inferno. E para onde esse servo inútil está sendo lançado? É o pastor que está dizendo, não, é o verso 30 que está dizendo: e ao servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não é eu que estou dizendo, é o versículo 30. Pastor quer dizer que um cristão pode perder a sua salvação se ele for um servo inútil? Eu não quero pagar para ver. Você vai querer pagar para ver? Você vai querer pagar para ver? Eu não quero pagar para ver, não. Então, se eu não quero pagar para ver, eu prefiro ser um servo aprovado, um servo fiel, trabalhar, me esforçar para aquele de ouvir da boca do Senhor: servo bom e
bom, fiel, forte e fiel, no pouco sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Então esse servo aqui, ele perde a sua salvação, ele é lançado em trevas exteriores. E aí fica esse ponto de interrogação. O crente infiel, o crente negligente pode perder a sua salvação? Eu vou deixar só um ponto de interrogação para você. E que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia de nós, de mim. Tenha misericórdia de você, que nós possamos, esse ano de 2022, trabalharmos mais, nos dedicarmos mais, mas acima de tudo, não se pressionar em fazer muito, mas aquilo que você pode fazer, faça com amor, faça com excelência, faça com dedicação. Assim você será um servo aprovado e o nome do Senhor será glorificado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos orar e vamos pedir a graça de Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, meu Deus, ouvimos a Tua palavra, Senhor, com temor e com tremor, Senhor. Me ajuda a desenvolver, a desempenhar a missão que o Senhor me confiou com excelência, Pai. Da mesma forma, Senhor, cada um dos Teus servos que se fazem presente essa noite, Pai, que o Senhor venha despertá-los, aqueles que ainda estão confusos, aqueles que ainda não se descobriram, não sabem o que fazer, que o Senhor venha se revelar através do Teu Espírito Santo, Pai, para que eles possam se encontrar, Senhor, sabendo que o Senhor tem, meu Deus, na vida de cada um deles, ó Pai, um plano, Senhor, um projeto, um chamado, uma vocação, um propósito, Pai. Vem, Senhor, nos capacitar cada dia mais, nos dá graça, e que nada, Senhor, venha nos desmotivar, e que nada, Senhor, venha, meu Deus, nos fazer, Pai, nos tornarmos servos negligentes, mas que o Senhor possa nos dar graça, nos encher do Teu Espírito Santo, Pai,